Pessoal, meu nome é Elvis, eu sou técnico em eletrotécnica, trabalho na área da engenharia elétrica, na parte de rede de distribuição, subestação e múltipla utilidade há quase 8 anos. A gente vem aí nessa área aí de projeto, execução, vivência de relacionamento com a concessionária, tudo a gente nessa área aqui. Eu tenho essa vivência aí de 8 anos. Beleza, pessoal? Hoje eu trabalho com projeto de redistribuição, que é o meu foco, que é o que eu quero levar para frente e também dar conhecimento a vocês. O meu foco é projeto de redistribuição, mais específico assim, projeto de loteamentos, loteamentos novos, O cliente tem uma área, ele loteia, faz a divisão lá, o projeto de urbanização, e a gente faz o projeto de redistribuição dessa área, Tudo padrão concessionária. Beleza, pessoal? E o tema dessa live, pessoal, essa live é a live 05, A gente iniciou aí, vai fazer já faz um pouquinho mais de um mês. Teve uma live que a gente perdeu, que deu um problema técnico que a gente perdeu. Aí essa live é a live 05, beleza? E o tema dessa live é levantamento em campo, para elaboração de projeto RDU, que é Rede de Distribuição Urbana. A gente vai falar aqui um pouco de que devemos coletar lá quando a gente vai lá em campo para começar a projetar, quando a gente vai lá olhar a área do loteamento, a área dos lotes, o que a gente tem que ir lá coletar para a gente trazer para começar a projetar no CAD, projetar, fazer o memorial descritivo, e tudo certinho. Então vamos lá. O que devemos coletar para começar a projetar na hora que a gente vai lá? Primeira coisa, pessoal, que a gente deve coletar, que a gente deve pedir ao cliente, quando a gente tem lá, o cliente chega para a gente e fala assim: eu tenho uma área que eu vou lotear, que eu estou abrindo ruas e eu queria que você fosse lá para a gente começar a fazer um projeto, Primeira coisa que você tem que fazer é pedir o arquivo, o arquivo DWG, que é a planta de urbanização. Se o cliente tiver, bem; se não tiver, você vai lá, não vai perder também o cliente, Você vai lá, pega os dados, mas mesmo assim, quando ele tiver com essa planta pronta, você pede para ele mandar para você. O interessante é que você já vá no local com essa planta de urbanização em mãos, porque você já vai se identificando aonde tem ruas, aonde é melhor você traçar a rede principal, a rede tronco, que vai fazer as derivações para os transformadores, entendeu? Aí, o melhor é que você já vá lá em campo com a planta de urbanização já em mãos, Você vai pedir a ele, você vai imprimir e já vai em mãos, para quando você chegar lá, você já coletar os dados necessários e já escrevendo lá na planta lá as suas observações. Beleza? A segunda coisa, pessoal, que vocês têm que fazer, quando você estiver indo para o local, quando você estiver próximo, que você já vê que está próximo lá, você já vai observando ao seu arredor qual rede existente, aonde está passando a rede, as ruas próximas do empreendimento. Vocês já vão olhando isso para você já ir, quando você chegar lá, você já tem uma ideia: eu já vou olhar aquela rede ali, já vou olhar aquela rua ali, para você fazer a localização bem organizada, Chegando lá, você vai procurar dados da rede existente, Você vai chegar lá no local lá, vai ver a rede de média tensão existente mais próximas.
O que você vai pegar lá nessa... Você vai ver lá, você vai olhar a rede existente, vai ver, né? Às vezes tem passando, a rede existente está passando na frente do loteamento. Isso é muito bom. Isso é muito bom por quê? Porque o cliente vai pagar, normalmente, né? O cliente vai pagar um valor de participação no PDE, que é o ponto de entrega, baixo. Por quê? Já tem um ponto de entrega próximo, né? Já tem um ponto de entrega próximo e já faz a derivação desse ponto existente. Agora sim, existem casos e casos, né? A gente não tem como, né? Falando aí de custos de PDE, a gente não tem como definir valores de PDE. Mesmo que o cliente chegue para você e fale assim, me dá uma ideia aí de valor de PDE, me dá uma luz aí, porque será que eu vou gastar muito? Será que eu vou gastar pouco? Inicialmente, né, como você está começando agora a projetar, eu aconselho você não dar ideias de valores de PDE. Com o tempo, quando você começa a projetar, começa a executar algumas obras, você já começa a ter mais ou menos um valor, um parâmetro, né, que a concessionária cobra por PDE. Por que eu digo isso? Esses dias a gente finalizou uma obra e a gente pediu ligação, e na hora da concessionária lá fazer o PDE, a rede de média tensão passava na frente, passava menos de 30 metros do poste que ia fazer a interligação, mas a rede era antiga. Aí a concessionária cobrou o quê? Cobrou um melhoramento de rede, né? Não ia ser só colocar um poste lá para fazer a derivação. A concessionária teve que fazer um melhoramento de rede, deslocar poste, colocar, se eu não me engano, colocou uns 3 a 4 postes para atender esse loteamento. E isso foi cobrado do cliente. E assim, até pensei que ia dar um valor baixo, mas deu um valor alto, considerável. Deu um valor na faixa aí dos 20 mil, né, nesse PDE. Por isso que eu aconselho você não, no começo, assim, inicialmente, não dar valores aproximados de custo de PDE, né? Você vai chegar lá no local, vai pegar todo as características da rede existente de média tensão e baixa tensão próximas, vai pegar dados lá como descrição dos postes, né? Outro ponto, você vai pegar a descrição dos postes. Qual é a descrição do poste que você vai pegar? Você vai pegar qual poste, né, que está lá. Normalmente o tamanho, você vai pegar o tamanho do poste. O tamanho do poste, que normalmente, né, quando é o poste de baixa, normalmente é de 9 metros. Aí você vai pegar o esforço, né? Vai chegar lá, vai pegar o esforço. Qual é o esforço do poste? Normalmente tem 200/9, 400/9, 600/9, né? No país aí tem várias descrições de poste, vai depender da concessionária. Tem 300/9, postes mais antigos tem 100/8, né? Que são aqueles primeiros postes que foram colocados na baixa tensão, né? Também tem rede de média tensão com 200/10. Tem vários tipos de postes. Você vai pegar essa descrição, vai lá com a planta em mãos ou sem planta mesmo, você vai, né, tipo, desenhar o local do loteamento e vai traçar a tantos metros rede de média tensão com um poste, um exemplo, 400/9 de baixa tensão, com estrutura, né? Estrutura tal. Aí você já vai dizer a estrutura. Eu vou dizer um pouquinho mais de estrutura mais para baixo. Na descrição do poste também tu vai pegar a identificação de patrimônio do poste, né? Que é a identificação que a concessionária tem daquele poste. Alguns chamam de identificação de patrimônio, outros chamam de identificação, né? Chamam de barramentos, né? Aqui na minha região a gente chama de barramentos. Normalmente é um númerozinho que fica em destaque,
em destaque lá. Esse número fica em destaque lá. Normalmente ele é com fundo amarelo com as letras ou números pretos, ou é uma placazinha metálica com fundo amarelo e os nomes pretos. Essa é a identificação de patrimônio do poste, né? Falando de poste. Você também vai pegar a identificação de transformadores próximos, né? Próximo existente no local. Tem um transformador que passa na outra rua da onde está o loteamento. Você vai pegar essa identificação. Normalmente existe lá, você vai pegar a identificação e a potência. Em transformadores novos, né, em patrimônios novos, o pessoal da concessionária coloca lá embaixo, ele bota uma série de números, né, que é a numeração de patrimônio, e embaixo coloca a potência, né, 45 kVA, 75 kVA, 112,5 kVA. Você vai pegar essa identificação que tem nele, e se tiver chaves fusíveis no transformador, você vai pegar a identificação da placa, né? Você vai identificar no seu projeto tudo que há ao redor do empreendimento, né? Tudo que há ao redor do empreendimento você vai deixar bem identificado. Claro, assim, né? Se está fazendo um empreendimento que é numa área rural, que é começando, você vai pegar só o que tem existente, né? Se só tem um poste que passa aqui uma rede de tronco, né, de um alimentador que passa, não tem transformador por perto, não tem problema, você vai pegar a identificação do poste que está passando. Não tem poste, aí sim, aí você vai correr por onde tem uma linha mais próxima. Se tiver uma linha a 500 metros, você vai ter que ir lá, poste existente de baixa tensão ou de média tensão a 500 metros do empreendimento, né? Aí você também vai identificar lá PDE por conta da concessionária, né? Que a gente não pode projetar o PDE. A gente pode sugerir, mas projetar a gente não pode. Normalmente o melhor é você colocar PDE a critério da concessionária. Beleza? Pegou a identificação dos transformadores, pegou a identificação de placa de chaves existente lá no local, pegou a identificação de placas existentes no local. Pronto, você pegou isso tudinho lá, identificou bem direitinho lá na sua planta que você vai ter lá no local, planta ou a prancheta mesmo que você vai levar. Você deixa tudo organizado, né? Você também tem que pegar as estruturas existentes, né? Normalmente, né, é sempre bom você sempre estar estudando as normas da concessionária, né? Norma de rede de média tensão, norma de rede de baixa tensão, porque você, quando for no local, você também tem que identificar as estruturas existentes no poste, tanto de baixa quanto no de média tensão. Você vai pegar o que está lá executado e vai colocar lá poste 400/9 com estruturas de baixa tensão, IT2, IT3, né, um exemplo, ou poste de alta tensão, poste de média tensão com estrutura CE1 ou CE2 existente no local. Beleza? E outra coisa também, pessoal, que a gente tem que pegar e prestar atenção nisso, pessoal, é identificar bem as ruas, né, próxima ao empreendimento, porque isso aí vai dar uma noção da concessionária de localização do empreendimento. Você pegar ruas próximas, rodovias, né, rodovias federais, rodovias estaduais, né, sempre pegando para identificar o empreendimento.
para que a concessionária, quando for fazer alguma visita, ela não fique perdida, né, e acabe atrapalhando aí o processo de ligação no futuro. Beleza, pessoal? Já a gente já viu o que você tem que pegar para começar a projetar. E agora a gente vai começar, né, lá em campo, já começar meio que projetar. Por que meio que projetar? Porque agora a gente já vai começar a observar algumas coisas que, quando você começar a colocar esses dados no papel ou no AutoCAD lá na planta, você já vai tipo que definindo já, entendeu? Os dados que a gente vai começar a coletar agora já é dados que já vai servir para você começar a projetar. A gente indo em campo, a gente já está projetando. A gente só não começa a projetar quando a gente está na frente do computador, não. A partir do momento que a gente chega no local, que você está observando, que você está olhando o que tem por perto, a rede de média tensão que tem por perto, a rede de baixa tensão que tem por perto, você já está projetando já. Entendeu? Então, como eu disse lá no começo, quando você for chegando no local, já começa a observar o que tem ao redor, para quando você chegar no local, você já ir direto. Eu vou ali porque tem aquilo, vou ali porque tem aquilo, vou mais para baixo porque eu vi ali uma rede que deriva para tal lugar. Entendeu? Para vocês não pegar e projetar e colocar lá na planta dados aleatórios que a concessionária não consiga definir e nem identificar aonde está o empreendimento, né? Aí por isso que a gente já começa a projetar lá em campo. Beleza, pessoal? Aí quais os dados que você já vai começar a projetar no local lá da obra, né, do empreendimento? Você já vai começar a definir o PDE, aonde você vai deixar o poste lá, o mais próximo, né? Você já vai ver que o PDE vai vir, vamos supor, a rede mais próxima é 100 metros. Você sabe que a concessionária vai projetar esses 100 metros. E você sabe que a concessionária vai colocar um poste na frente do poste lá que você projetou para entrar com a rede principal, para fazer as derivações para alimentar o transformador. Então você vai definir aonde é que você vai colocar esse poste, aonde é que você vai entrar, né, com a rede principal no loteamento. Eu costumo observar sempre a rua principal. Eu sempre tento colocar a rede de distribuição, a rede de média tensão que vai fazer a derivação para os transformadores na linha principal do loteamento. Por quê? Porque aí já vem a história de definir o traçado da rede, né? Que é que quando vocês começarem a estudar a norma da distribuidora, você vai perceber que ela tem alguns traçados de rede que ela orienta a gente a fazer, tem o traçado radial, o traçado simples radial. A gente já vai percebendo que isso já é um padrão da concessionária e a gente já vai projetando igual para que fique padronizado. O que eu digo padronizado, né? É a gente fazer de acordo com o que a concessionária sugere a gente fazer, né? Ela sugere a gente fazer. Qual é o traçado assim que eu mais uso aqui na rede, né? Quando eu estou indo lá no local para olhar, eu procuro ver a linha principal do loteamento, a rua principal. Sempre tem uma rua principal. Eu tento sempre colocar a rede de média tensão entrando nessa rua. Aí eu coloco, se eu puder colocar todos os transformadores nessa linha, se eu puder colocar só nessa linha, eu coloco, né? Se der as distâncias permitidas de um lado e do outro, eu coloco só nessa linha principal todos os transformadores.
entendeu? Então a gente vai em campo e já vai projetando isso, já em mente aqui, você anotando a rua principal tal, né? Você já vai observando como é a topografia, se você pode colocar, você vai observar qual os tipos de poste que você já vai colocando ali, né? Sempre o primeiro poste que eu costumo projetar sempre é um poste com esforço maior, né? A maioria das concessionárias também exige isso, que o poste de derivação ele seja com uma estrutura de amarração e com um esforço maior, né? Exemplo aqui, a gente trabalha aqui com um poste 400/12, 600/12 e 1012, né? Eu sempre coloco para fazer a derivação sempre um poste, né? Dependendo da topografia do local, não for muito acidentado, a rua, o traçado da média tensão não for muito extensa e não for muito acidentado, eu sempre coloco um poste 600/12, né? Aí se você for colocar, aí se for muito acidentado, você vai ver que vai ter um traçado muito, que vai puxar muito da rede, que vai dar um traçado meio que vai ser estressante, né? Falando assim, que vai estressar os postes. Eu sempre coloco um poste 1000/12. Aqui na concessionária da minha região, a passar de 600, a gente tem que colocar um poste circular, entendeu? E isso a gente já vai vendo em campo, né? Você vai observando o arruamento do loteamento, para você fazer o que? Você definir postes de finais de rede, definir postes de esquinas, definir estruturas. Você já vai olhando tudo isso lá no levantamento de campo. Tem gente que vai, né, olhar um projeto e nem vai no local. Isso na minha opinião, isso é um crime. Que você está fazendo uma coisa sem ir lá no local, sem ver, sem ter a prática de ir no local e ver que o loteamento é numa planície ou no loteamento é num lugar acidentado. Vou dar um exemplo para você aqui. Há um tempo atrás aí, um projetista, né, a gente pegou uma obra para fazer e não foi a gente que projetou, né, a gente só pegou a execução. Aí a gente pegando executando a obra, tudo certinho. Quando a obra estava quase finalizada, o projetista, na verdade, ele aprovou o projeto, né? Ele estava com o projeto, a gente pegou a obra lá, o projeto não estava aprovado ainda, mas já estava praticamente 100% de certeza que ia aprovar. Aí ele aprovou o projeto, teve algumas modificações que o projetista teve que fazer. Ele aprovou o projeto. Depois de aprovado, né, a gente já estava executando, já estava com uma boa parte já feita, né, tudo certinho. Aí o próprio cliente percebeu que ele inverteu a entrada do loteamento. Olha o problema que aconteceu. Ele inverteu a entrada do loteamento. O que aconteceu? O cliente mandou a planta pro projetista. O projetista, não sei o que aconteceu, ele sem querer, ele rotacionou e colocou a entrada do loteamento para um lugar onde não tinha nada. Que se fosse fazer o PDE dali, o ponto de entrega dali, eu creio que o cliente ia pagar praticamente o valor da obra que foi para executar todo o loteamento. Aí veio esse problema. A gente já tinha colocado o poste já de conexão, já tinha feito tudo, e era num lugar meio que ruim de cavar buraco, que era lugares de pedras, de rochas, né? Que a gente teve que alugar um compressor. E lá o local era de muita pedra, muita rochas. Às vezes num buraco a gente passa um dia para cavar um buraco. E quando dá num lugar bom, a gente cava um buraco por 10 minutos, 15 minutos.
Aí veja só o problema que aconteceu. Aí o cliente ficou estressado com o projetista, falou, mas rapaz, como é que acontece um negócio desse e não sei o que, e começou a reclamar. Aí eu, né, a gente não gosta de sujar o parceiro, né, o nosso concorrente em aspas, né, nosso parceiro, é nosso colega de profissão. Falei, não, calma rapaz, isso acontece, não sei o que. Mas foi um erro que ele cometeu por não ter ido no local, né? Ele não foi no local e acabou cometendo um erro. Inverteu a ordem da entrada do loteamento e projetou a entrada do loteamento, a rede do loteamento, numa área que era um descampado, não existia nada próximo. Aí isso foi um erro gravíssimo. E isso aí acabou acarretando em quê? Em prejuízo para o cliente, porque o cliente teve que pagar a gente um pouquinho mais, porque a gente já tinha feito já a parte que ele tinha invertido, a gente teve que tirar poste, colocar, ele tinha projetado 2 postes lá que, como eu falei para você aqui, que a gente só usa postes circulares quando o esforço é maior de 600, quando ele colocou na forma certa, só pegou um poste circular, o cliente já pagou um poste circular a mais, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu lá inverter lá tudo direitinho e deu tudo certo, né? Até o momento deu tudo certo. Então é isso. Eu não gosto de pegar uma planta ou pegar um projeto para fazer e não ir ao local. Eu já vi muita gente falando assim, a gente pega um projeto, a gente nem precisa ir no local, vai no Google Earth. Eu não gosto de fazer assim, porque eu não estou vendo realmente, porque a gente vai no Google Earth e às vezes, né, a imagem do Google já está ultrapassada, a concessionária já fez algum melhoramento lá, já colocou uma linha em outro lugar, já ficou melhor para você projetar, né, a entrada do loteamento. Então eu não gosto de projetar seguindo diretamente no Google Earth. Eu vou lá no local, olho, vejo o traçado que a rede pode ser projetada, olho os arruamentos, olho as esquinas, pessoal. O pessoal fica muito ligado nisso, as esquinas, porque existem empreendimentos que eles fazem umas esquinas arredondadas com a curvinha bem acentuada e às vezes no projeto não fica bem claro isso. Também outra coisa que aconteceu com um projeto aqui que a gente pegou, também não foi a gente que fez o projeto, mas a gente executou, né? A gente pegou o projeto para fazer, quando chegou lá, quando a gente locava o poste no local indicado no projeto, o poste ficava na rua, ele não dava alinhamento com os outros postes. O que aconteceu? O cliente teve um prejuízo. Aí a gente fez a modificação do projeto, aí já foi com a gente. Aí a gente falou assim, ó, a gente já pode afastar esse poste, colocar um pouquinho para cá, acrescentar um poste ali para fazer a curvazinha e alinhar a rede de média tensão. Porque se a gente colocasse do jeito que estava, o alinhamento ele ia recuar, em vez de ficar alinhado, e lá no local era um loteamento bastante plano e era bem assim, plano para a gente fazer as coisas e dava tudo certinho, bem alinhadozinho, a rede bem alinhada, nada puxando a mais para nenhum lado. Aí se a gente fosse seguir o que estava realmente lá no projeto, a gente ia recuar um poste, ia fazer um ângulo, a estrutura que estava no poste anterior já não ia aguentar, porque ia fazer um ângulo muito acentuado, né? O próximo poste também não ia aguentar, porque não ia pegar o ângulo, já ia encostar com a rede no poste. Então fica ligado, você for lá no loteamento, também observa as esquinas,
né? Veja com o cliente, se não tem esquinas feitas, veja com o cliente, se você for lá com o cliente ou com o encarregado, sempre nessas obras de loteamento, sempre tem alguém lá fazendo alguma coisa, ou abrindo rua, ou colocando piquete, ou colocando meio fio. Você vai lá, veja como é que é a esquina, se é com uma curvazinha bem acentuada, se é quadradinha. Se for quadradinha, beleza, dá para você fazer tranquilo. Se não for quadradinha, tiver uma curvazinha bem acentuada, aí você já vai ter que dar um jogozinho de cintura lá, recuar um pouquinho o poste, já ver o outro poste aqui, ver a distância, dar uma recuada ou dar uma puxadazinha para ficar a rede bem alinhada. Beleza, pessoal? Isso aí, pessoal, são dicas do dia a dia, é o que a gente vê aqui, é o que acontece, né, na prática. O que eu estou falando para vocês aqui é o que eu vejo no dia a dia, né? Com esses dados aqui, pessoal, que eu estou pedindo para vocês, né? Estou passando aqui para vocês começar a projetar. Você também pode fazer uma extensão de rede, né? Se você pegar uma extensão de rede para fazer, aqui a concessionária da gente, ela permite que a gente faça uma extensão de rede. O que é uma extensão de rede? Né? O cliente abriu lá uma rua, vai construir 10 casas nessa rua. Não tem nenhum poste da concessionária, só tem um poste lá, vamos dizer, a 40 metros, a 100 metros da rua que ele está projetando. Você pode fazer essa rua, esse projeto de extensão de rede. Você está entendendo? Aí vocês vão pegar os mesmos dados que eu falei aqui para vocês, né? Por isso que eu digo para pegar os dados todos do transformador, porque às vezes a gente está fazendo uma extensão de rede e o transformador está meio longe. Aí você pega os dados do transformador, identifica o transformador, coloca, vamos supor, você está fazendo uma extensão de rede e o transformador está a 300 metros da extensão de rede que você vai fazer. Aí você vai pegar, né, os dados dos transformadores lá, pegar os postes que vem, né, vamos supor, 300 metros lá, aí você vai pegar os postes que tá seguindo até chegar perto lá da extensão que você está fazendo. Aí você vem todo anotando o poste, descrição do poste, estrutura do poste, né, e aí a gente já entra aqui na localização geográfica, né, que também é muito importante. Você tem que pegar a localização geográfica, né, e as coordenadas geográficas. Você tem que pegar aí a coordenada geográfica do transformador, né? Você já pega a coordenada dos pontos mais importantes, né? Você vai pegar as coordenadas do transformador existente, se você estiver fazendo uma extensão de rede ou até mesmo fazendo um loteamento, né, que vai ter transformadores dentro. Você pega a coordenada geográfica do transformador, coordenada geográfica da rede mais próxima, do poste mais próximo, do ponto de PDE que você vai colocar lá para fazer a interligação. Você vai pegar a coordenada geográfica do poste que você colocou lá para fazer a interligação, né? E você vai pegar a coordenada geográfica do loteamento, né? Você entra lá no meio do loteamento lá, escolhe um ponto central lá, sempre tem no loteamento um ponto central, e pega esse ponto central lá, vamos dizer assim que é o marco zero do loteamento. Pega essas coordenadas geográficas para colocar dentro do projeto de rede de distribuição. Só a gente fazendo as coisas tudo organizado, tudo direitinho, tudo bem identificado, não tem erro. Você não reprova o projeto, não tem erro. Beleza? E para vocês pegar essas coordenadas geográficas, eu vou dar uma dica para vocês aí, que é a dica de um aplicativo chamado Minha Localização. Você com esse aplicativo, Minha Localização, você consegue pegar os dados geográficos de qualquer local, até onde eu estou andando, que eu ando com ele, até mesmo onde não tem área, ele dá a coordenada geográfica. Ele não passa, quando não tem área de celular, ele não abre a imagem, mas a coordenada geográfica ele dá nesse app, né? Tem lá no Google Store,
né? Na Play Store, tem não sei se tem para Apple, mas esse aplicativo Minha Localização te ajuda demais. Você vai pegar todas as coordenadas de PDE, coordenadas de PDE, que eu digo assim, que o PDE que a concessionária vai projetar, né? Você vai colocar assim, né? Você projetou um poste lá, que é o poste de conexão. O próximo poste lá da frente é o poste de PDE. Você coloca assim, PDE sugerido, localização tal, entendeu? Poste de conexão, localização tal, coordenada geográfica tal, latitude, longitude, aí você coloca lá. Entendeu, pessoal? Você também pode identificar tudo, né? Identificar transformadores que você tem. Se a rede está muito longe, identificar também. Beleza? E esse app é Minha Localização. Beleza, pessoal? Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? Tá dando para compreender alguma coisa assim? Porque eu não sou, né? Eu já disse aqui em outras lives aí. Eu não sei falar ainda, né? Porque tudo é um aprendizado. Falar didaticamente, né? Tô aprendendo aí com vocês aí, levando conhecimento aí para vocês. Vocês têm alguma pergunta aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, né? Pra gente, se não tiver, a gente vai fazer aqui fazer tipo uma revisão do que a gente tem que olhar lá em campo, beleza? Vou esperar um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida aí. Só recapitulando aqui, pessoal, o que você tem que olhar em campo lá? Você tem que, primeiramente, tá com a planta, né, a planta de urbanização do loteamento. Se não tem, você vai com o que tem, que é a prancheta, mas pega lá tudo direitinho. Conversa com o pessoal lá, como é que é, se o terreno ele é muito acidentado, se não é, beleza? Pega a rede existente, dados da rede existente, descrição dos postes, barramento dos postes. O que é barramento dos postes? Aqui a gente chama de barramento, mas em outros lugares o pessoal chama de numeração de patrimônio, né, da concessionária. Barramento dos postes, identificação de transformadores, né, quando houver no local. Identificação, qual é a identificação? Existe uma numeração, uma série de números com a numeração de patrimônio, né? Nesse transformador em cima normalmente tem uma chave lá, uma chave fusível, que é a proteção do transformador. E nessa chave, essa chave é identificada por uma placazinha amarelazinha, né? Normalmente é uma placazinha amarelazinha. Também pega a identificação dessa placa. Quando você estiver vendo lá os postes, a descrição do poste, já observe em cima qual a estrutura que tem. Estruturas, poste de baixa, pega a estrutura de baixa tensão, poste de média tensão, estrutura de média tensão. Outra coisa também, pessoal, normalmente quando a gente está em locais assim, é danado para a gente pegar postes antigos que a numeração está rasurada ou toda preta, a gente não consegue ver, ou quebrada, falando de placa. Se estiver sem placa, vocês vai pegar a identificação, como eu já falei aqui, com as coordenadas geográficas, mas também você vai identificar lá como sem barramento ou sem identificação. No projeto você tem que colocar que está sem identificação, porque senão o projetista ele pode querer cobrar isso de você, porque esse poste não tem identificação de nada, nem que não tem barramento, nem que tem barramento, entendeu? Aí você tem que identificar quando não tem, identificar quando tem barramento, quando tem na identificação de patrimônio e quando não tem, beleza? Identificar as ruas próximas do loteamento. O loteamento, a rua mais próxima é a rua tal, é a rodovia tal. Identificar isso lá em campo, né? Para você não perder a viagem, né? Porque a pessoa tem que ir para resolver o problema, não ir para depois voltar para você gastar mais,
entendeu? Você tem que ir para resolver o problema, né? Falamos também que a gente começa a projetar lá em campo, não é só na frente do computador ou na frente, né, de algumas planilhas, né, ou no CAD, ou no Word, ou no Excel. A gente começa a projetar, né, sempre lá em campo, né? Como é que a gente começa a projetar lá em campo? A gente vai definir aonde vai ser o PDE, a gente vai definir o poste de conexão, a gente vai definir o traçado da rede, aonde a gente vai colocar a rede de entrada, a rede de média tensão que vai derivar para os transformadores, né? A gente também vai observar o arruamento do loteamento, né? Se o loteamento ele tem, né? Sempre é assim, tem uma rua principal e é sempre ruas, né? De um lado do outro, como se fosse espinha de peixe, de um lado do outro, de um lado do outro. Observar se os finais de rede são alinhados, se são, né, com as curvas de nível muito acentuada, muito acidentado. Observar, porque isso você quando você estiver no escritório, você vai definir o poste também por esse dado, né? E também eu dei uma dica aqui para vocês de um app, né, de localização. Por que um app de localização? Porque vocês têm que pegar as coordenadas geográficas do loteamento, né? Chega lá no meio do loteamento, vamos dizer assim, no marco zero do loteamento, pega a coordenada geográfica, pega a coordenada geográfica do ponto de conexão que você projetou já lá no loteamento, pega a coordenada geográfica da rede existente, se é rede de média, se é rede de baixa, mais próxima, coordenada geográfica de transformador que existe próximo também, beleza? Tava Underline Souza fez uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Professor, o que seria os alimentadores? Os alimentadores, seria a rede de média tensão da concessionária que vai alimentar o loteamento? Sim, os alimentadores são a rede da concessionária, né? Se você começar a observar na norma da concessionária, na norma da sua concessionária, você vai observar que existe os alimentadores, a rede tronco e as redes que são os alimentadores, a rede tronco e os subramais, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui para tirar essa dúvida, para a gente falar certinho, para a gente não falar besteira, né? E os alimentadores, sim, os alimentadores vêm direto da subestação da concessionária. É o que alimenta as grandes indústrias, que alimenta o loteamento, por exemplo, um novo loteamento. Existe só níveis níveis assim, que eu digo de um alimentador tronco, é que esse alimentador vai para longe. A bitola do cabo dele é maior porque ele vai percorrer uma grande distância, e por ele percorrer uma grande distância ele tem que ter uma bitola maior para que a queda de tensão não venha interferir quando ele for fazer as alimentações. Deixa eu só achar aqui para eu falar certinho para você os alimentadores da concessionária, viu? Procurando aqui na norma, pessoal, a gente sempre tem que ter a norma em mãos, né? Aqui, ó, né? Os alimentadores são, ele descreve como tipos de circuito, né? Que são os subramais e o ramais, né? E o alimentador tronco, ele é o que tem a maior bitola, é o que vai percorrer a maior distância para atender um loteamento, uma grande indústria, um centro urbano, né? Que é o alimentador tronco. E os subramais, que é o subramais? É o que já deriva desse alimentador tronco, beleza?
o alimentador sempre vem da concessionária, né? Em média tensão, né? Pablo Underline Souza. Em um projeto, de novo, vou responder outra pergunta dele. Em um projeto que estava havendo, esses alimentadores passavam no meio de alguns lotes. Isso aí, pessoal, quando passa em meio de alguns lotes, né? Vamos supor, a concessionária há muitos anos atrás construiu e agora o pessoal loteou a área lá. Quando a gente projetar o projeto de redistribuição, a gente vai identificar que essa rede está passando por dentro do lote, né? E a gente já vai projetar os dois pontos de conexão, né? Por quê? Porque ele vai desconectar de um lado, desconectar do outro e tirar essa rede que está passando no meio da concessionária, no meio dos lotes, né? Aí o que vai fazer? É sempre bom a gente observar qual é a bitola que é esse alimentador, né? Porque às vezes o alimentador está passando pelo meio dos lotes e é um alimentador meio que um alimentador tronco, é um ramal, né? Não é um subramal, é um ramal. E ele já é uma bitola maior. Aí o que eu aconselho fazer? Se é uma bitola maior, você já vai projetar essa saída desse alimentador que está passando no meio do lote em bitola maior, para ele seguir. Você está entendendo? Você vai projetar a retirada dele, você vai identificar que existe um alimentador, uma rede passando por dentro do lote. Você já vai identificar com o símbolo de retirada, né? O símbolo de retirada, e já vai projetar o desvio dele. Isso no projeto de redistribuição, né? O que acontece hoje em dia é que às vezes o pessoal invade, né? Às vezes a concessionária colocou, tô falando assim que a gente às vezes vê na rua aí o pessoal construindo debaixo de alimentador, debaixo da rede, que o pessoal invade, né? A concessionária fez aquilo ali, tinha permissão de colocar aquela rede ali, só que aí com o tempo o pessoal faz uma casa, faz outra e invade, né? Isso acontece muito na periferia. O pessoal invade e constrói. Mas se você estiver fazendo loteamento e a rede estiver passando no meio dos lotes e do loteamento, você vai projetar o desvio dessa rede, observando se é um alimentador tronco, se é um alimentador de subramal ou se é um ramal, né? Porque a bitola muda. Se é um ramal, normalmente a bitola dependendo da concessionária, é de 70 milímetros. Aí você vai projetar esse desvio. Agora você vai projetar só o desvio com um cabo de 70 milímetros. Depois que desviou, você já rebaixa, né? Que aí a maioria das concessionárias o subramal é em cabo 35. Beleza? Então, pessoal, essa aí foi mais uma live aí, pessoal, falando de temas relacionados a projeto de redistribuição.